O narcisista muitas vezes se utiliza do silêncio para exercer um poder sobre a sua vítima. Vou explicar como isso acontece. Olá, sou Glória Gomes, psicanalista. Estou aqui com mais um vídeo do canal e o assunto hoje é o comportamento narcisista. Primeiro, você entender o que é o narcisismo, né? O narcisismo foi assim classificado pelo comportamento de Narciso, que frequentemente se admirava nas águas, se olhava e vivia o tempo todo se olhando. E isso leva o ser a se preocupar tanto consigo mesmo e ter tanta certeza do quanto é belo e admirado e o quanto as pessoas dependem dele, que ele começa a adotar uma série de comportamentos que não levam em consideração o que o outro pensa sobre ele e sobre suas atitudes. Simplesmente ele está sempre certo. E ao longo do tempo ele começa a manipular as pessoas ao seu redor baseado neste conceito. Então toda vez que o narcisista é questionado, ele de pronto, geralmente, ele sempre acha um jeitinho de mostrar para aquela pessoa que o questiona que ela tem algum defeito, que ela está fazendo isso porque ela tem problemas emocionais, que ela não tem um bom equilíbrio, que ela não tem um bom desempenho, que sempre ela é implicante, que sempre ela está na defensiva. O narcisista se sente o centro em todos os momentos dentro do relacionamento. Ele quer que a vontade dele seja respeitada, mas ele não admite que a pessoa, a companheira, tenha uma opinião própria. O narcisista tem umas frases bem típicas. Quando ele se sente violentado, quando ele se sente violentado naquilo que ele acredita dentro do relacionamento, ele geralmente usa uma frase assim: ela vai se rastejar até mim para pedir perdão. Vai se rastejar, quero ver fulana se rastejar para mim para pedir perdão, porque ela me desrespeitou, ela desrespeitou uma opinião minha, desrespeitou uma atitude que eu tive. E é exatamente isso que ele espera e é exatamente isso que ele provoca com esse silêncio. Eu queria falar para você, vou dar uma pausinha aqui, todo mundo sabe que eu gosto de falar bastante. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilha. A proposta do meu canal é ajudar as pessoas a terem dicas de comportamentos e situações para que elas possam ter mais equilíbrio emocional. No relacionamento, o que ele faz? Ele começa a adquirir um comportamento de não responder as mensagens, provocando que a pessoa se rasteje até ele. Então, a pessoa manda mensagem, a moça manda mensagem: o que eu fiz, amor? O que eu fiz pra você? Por que você tá falando assim comigo? O que aconteceu? Me fala, me responde. E quando ele acha que a pessoa rastejou bastante, aí ele vai e responde a mensagem, mas já naquele tom assim: você sabe o que você fez, né? Você me magoou. Ou seja, onde ele sempre é a vítima. Então, observe, esse tipo de relacionamento é um relacionamento tóxico. E o narcisista utiliza-se do silêncio para fazer o poder dele agir sobre aquela outra pessoa. E para colocar ali que ele é o importante sempre na troca das relações. Então, qual a melhor forma de se defender disso? Principalmente em relação ao namoro, aos relacionamentos, no casamento, dentro de casa. É muito importante observar o quanto você é dependente dessa pessoa emocionalmente. Procure falar mais com seus amigos,
Procure ter a sua atividade, procure se preocupar com você, procure observar o quanto você se tornou dependente desse jogo de ping-pong dessa pessoa. Observe que isso te fere, te magoa, te machuca e sempre te coloca numa situação inferior à pessoa que faz isso. Então, procure se distrair, procure observar, ler um livro, procure ter a sua vida própria, porque neste caso, onde o narcisista consegue colocar o poder do silêncio para coagir você e te deixar culpado, já existe aí uma questão de dependência emocional envolvida. É claro que quando a gente fala de silêncio, gente, tem uma série de coisas para se falar. Existem pessoas que muitas vezes escolhem o silêncio não porque são narcisistas, mas porque sabem que é impossível dialogar com outro narcisista, por exemplo. Existem pessoas que, de tanto observar o comportamento de outras, mediante uma crítica, mediante uma colocação, a pessoa não vai perder o tempo dela, né, questionando e conversando e dialogando com pessoas assim, porque essas pessoas têm sempre as certezas que estão certas. Então, existe um outro tipo de tratativa, né? É você oferecer o silêncio ao narcisista. Então, na medida que a pessoa não fala com você ou se sente o poder, você também pode se calar mediante a isso. Não ficar se rastejando até a pessoa. Não se rastejar ali, não se colocar ali. Faça um exame de consciência, veja aquilo que você fez, né, enquanto pessoa, enquanto você está naquela colocação, e simplesmente deixa a pessoa ter o tempo dela. E quando a pessoa retornar, aí sim você conversa, você fala então, né, você disse isso, e aquilo, parará, e pronto. Se o relacionamento acontece isso com frequência e você se vê se rastejando com frequência, significa que você precisa avaliar o quanto esse relacionamento está sendo tóxico para você. Porque, em geral, quando o narcisista retorna, ele te coloca no chinelo. Ele diz assim, tá vendo? Tá vendo? Você não consegue viver sem mim. Tá vendo? Você sempre é culpada, você estraga tudo. Eu sou tão amoroso, eu sou tão carinhoso com você e você sempre estraga tudo com seus questionamentos e com suas reclamações desnecessárias. E você se sente um lixo. A pergunta é, até quando essa relação tóxica vai permanecer te deixando dependente desse narcisista? Reflita sobre isso.